Boa noite a todas e a todos presentes, a você que nos acompanham em casa, pelas redes sociais. Nós estamos realizando hoje a segunda reunião ordinária da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu gostaria antes, porém, que cada uma das representantes aqui presentes dissesse o nome e o segmento que representa, para que a gente possa, assim, confirmar a nossa lista de presença provisória, né? Entendendo que algumas ainda chegarão. Nome e o segmento. Me ouvem? Márcia Rubiano, co-vereadora do mandato Ramon Todas as Vozes. Segmento Feminismo. Olá, boa noite a todas. Maria Patrícia, do NAEM, da Assistência Social. Boa noite, vereadoras. Boa noite a todas. Boa noite. Sou a Nájila Ferraz, estou representando neste momento a Secretaria Municipal de Assistência Social. Silvia Diogo, Neto, Cílio. Luciana, do gabinete da Judete Zilli. Sou a Duda Hidalgo, vereadora, e também sou representante do movimento de juventude chamado Caravana. Mileide Mello, co-vereadora pelo mandato Todas as Vozes. Adria, do Coletivo Popular Judete Zilli, representando as entidades sociais. Alguém chegando? Antes de iniciar, muito obrigada pela presença de todas. Que a gente tem aí uma reunião bastante profícua, deliberativa. A gente tem coisas importantes hoje a tratar, né? Antes, porém, eu queria confirmar, a ata da reunião passada foi enviada por e-mail, confirmei, foi confirmado com todas as presentes o recebimento. Alguém tem alguma correção ou acréscimo a fazer? Então, a ata da reunião anterior está aprovada. Quem estiver de favor, continuem como estão. Quem não estiver, que pronuncie-se. Tudo certo? Tudo certo, Duda? Uma das atas, das pautas da nossa presença de hoje é a respeito do nosso regimento interno. Oh, que coisa boa, obrigada. Não estava te vendo, Luciano? Olha aí que coisa ruim. Uma das nossas pautas é o regimento interno. Foi feita uma reunião no dia 18 de março, para tratarmos desse assunto. Esteve presente a Luciana Carvalho, a Silvia Diogo, a Cláudia Almeida Torres e a Nájila. Ok? A Mileide e a Adria. Ok. Vamos acompanhar a leitura do regimento para que vocês possam fazer alguns acréscimos ou correções, caso necessário, e aprovar? Então, vamos lá. A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres estabelece o regimento interno da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres. Artigo 1º. A Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres, criada pela Resolução 15 de 2001, institui o seu regimento interno nos termos do disposto no artigo 4º da referida norma. Artigo 2º. As reuniões ordinárias da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres, corrija aí, por favor, os direitos, ocorrerão sempre na terceira semana de cada mês, na segunda-feira, no horário das 18h30,
de preferência na sede municipal da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, localizada na Avenida Jerônimo Gonçalves, 1200, no plenário Orlando Vitaliano. Parágrafo único. A presidenta da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres poderá convocar reuniões extraordinárias, como foi a de criação deste regimento, sempre que entender necessário, justificando a urgência para a realização da referida convocação. Artigo 3º. A Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres sempre será presidida pelo Coletivo Popular Judete Zilli, nos termos do disposto no artigo 10 da Resolução número 15 de 2021. Artigo 4º. As reuniões, audiências públicas e inspeções que forem realizadas pela Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres serão sempre secretariadas por funcionário ou funcionária efetiva ou efetivo desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, ao qual ficará responsável pela elaboração das atas, relatórios e convocações das respectivas reuniões desta, que sempre serão transmitidas ao vivo pela TV Câmara, Rádio Câmara, sítio eletrônico e redes sociais desta Casa de Leis. Artigo 5º. Todas as convocações das reuniões e audiências públicas previstas neste regimento serão amplamente divulgadas e transmitidas pela TV Câmara, Rádio Câmara, sítio eletrônico e redes sociais da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Artigo 6º. Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres, com sumário das deliberações e conclusões de cada uma das reuniões, simpósios, debates, seminários, visitas de campo ou encontros, os quais serão confeccionados pelo funcionário ou funcionária efetiva desta Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que for designado para secretariar as respectivas reuniões, devendo ser publicado pela Câmara Municipal de Ribeirão Preto no Diário Oficial deste município. Artigo 8º. Os casos omissos neste regimento interno serão resolvidos pela presidência da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres e referendados pela maioria simples das participantes, com direito a assento nesta frente, sempre na primeira reunião posterior. O presente regimento interno entrará em vigor na data de sua aprovação pelas membras participantes da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres de Ribeirão Preto, devendo a presidência da Câmara Municipal de Ribeirão Preto dar a ampla publicidade a este. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 23 de março de 2022. Nós acabamos de receber também a nossa representante do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Confirma aí o nome e o segmento, Cláudia, por favor. Boa noite a todas, desculpem pelo atraso. Meu nome é Cláudia Torres, eu sou presidente do Conselho da Mulher, estou presidente do Conselho da Mulher e sou servidora pública e diretora do Sindicato de Servidores Municipais. Obrigada pela presença, Cláudia. Nós temos mais uma companheira. Se apresente, por favor. Tá certo? Começa de novo. Boa noite. Meu nome é Renata, eu sou professora na Rede Pública Municipal e vim aqui participar junto com vocês desse momento. Prazer, Renata. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Voltando ao regimento lido, alguém tem alguma consideração a ser feita? Não? Os erros foram anotados aí, algumas questões de digitação, né? Eu gostaria de incluir no artigo 6º audiência pública, audiências e reuniões públicas. Pode ser?
Pode ser, Nájila? Pode. Vocês fiquem à vontade para se manifestar, tá? É só dar um sinal que a gente abre o microfone e vocês se manifestam. Presidente, nós discutimos na última reunião, né, em relação ao regimento, e a Mileide e a Adri estavam de forma híbrida, né, via online. Nós discutimos que colocar a questão do direito à voz e voto, como estava de forma original no regimento, já garante no artigo 4º da resolução, né, no artigo 4º que estabeleceu a frente parlamentar, na resolução já garante que algumas mulheres, né, terão cadeiras dentro da frente. E nessa resolução já garantiu o direito à voz e voto, não foi isso, Luciana? Então, a gente não quis ser redundante descrevendo isso no regimento, só que a gente fez a sugestão que fosse alterado, né, a questão da resolução para ampliar a participação das mulheres de forma específica. Então, eu acho que a Silvia vai mencionar isso, essa sugestão de não definir no regimento, mas alterar, ampliar a participação na resolução que instituiu a frente parlamentar. Porque aqui a gente colocou que teria direito a assento nesta frente, né? As deliberações da frente parlamentar serão realizadas com as mulheres que têm direito a assento, né? Foi mencionada a questão de direito, de garantir voz, garantir direito ao voto, né? Então a gente acha que definiu isso, não seria, Luciana? Que vai fazer a alteração para ampliar a participação de quem não está contemplada na frente. Que na verdade foi no artigo 4º, né, no inciso 4º, onde fala das... que eu não estou aqui comigo, acho que está aí. No artigo 2º, no parágrafo 9º. Isso. É isso? É isso, onde está escrito as organizações sociais que se relacionem ao tema da mulher. Ver a alteração e complementação, colocando os movimentos? Parágrafo 1º desse inciso 4º, não é isso? Inclusive, Luciana, quando olha, eu vou ler a proposta. E o Judete, Luciana, quando nós fizemos essa discussão, nós pensamos também que poderia, de repente, ter o grupo de mulheres refugiadas, mulheres imigrantes, também formado na cidade, e também está representado aqui também no parlamento. Gente, eu vou ler a proposta como ela foi elaborada no dia. Espera aí só um minuto aqui, que apagou o celular. Olha, o artigo aqui não está escrito. Eu vou ler como nós pensamos. A presente proposta de alteração da resolução que criou a Frente Parlamentar se justifica no sentido de contemplar a participação das mulheres dentro de suas especificidades, como, por exemplo, mulher refugiada, mulher encarcerada, mulher egressa, mulher indígena, entre outras. É importante incluir a possibilidade de participação com voz e voto destas mulheres em reuniões e assuntos específicos, quando estes forem debatidos. Para participar, as mulheres nestas especificidades deverão se organizar e eleger entre si uma representante que irá garantir a representação na frente parlamentar, possuindo voz naquele momento. O regimento deve contemplar isso, mas adequado seria alterar a resolução. A proposta é a alteração da resolução, para que essas mulheres sejam contempladas e não tenha que ir para o regimento. Certo. Vereadora, realmente é o artigo 2º da resolução
aqui vai abarcar, né, vai contemplar não movimentos. Eu acho que a nossa discussão foi que em determinadas pautas virão grupos de mulheres e nós vamos orientar que elas se organizem e elejam uma representante, porque não dá para contemplar todas as especificidades, como a Silvia bem mencionou, né? Nós temos muitas questões e pautas de mulheres refugiadas, mulheres venezuelanas, mulheres egressas, mulheres encarceradas. Então, para não ficar, não mencionar todas essas especificidades na resolução, com receio de não contemplar todas, nós sugerimos que, diante de uma pauta específica, vai ter um grupo de mulheres que estarão representadas ali. A orientação é que, desse grupo de mulheres, eu não estou falando aqui de movimentos sociais, mas deste grupo de mulheres, elas elejam uma representante que vai estar contemplada dentro da frente parlamentar e que terá direito a voz e voto. Então, foi isso que a gente conversou, para a gente não ficar com receio de somente ser um movimento de mulheres, né? Às vezes, o grupo de mulheres que serão, né, pauta em algum momento, elas não são um movimento, mas elas são um grupo organizado que vão eleger, né, uma representante para poder ter voz. Voz sempre terão, né? Mas para ter voto no momento que for discutido a pauta em relação àquele grupo ou aquele movimento, alguma coisa nesse sentido. Ok, obrigada, Nájila. É sobre isso, Duda? Não, eu tenho uma outra colocação para fazer. Fale. Mas que eu acredito que seja algo muito mais simples. No artigo 5º do regimento, ele coloca que todas as convocações das reuniões e audiências públicas previstas nesse regimento seriam amplamente divulgadas e transmitidas pela TV Câmara, Rádio Câmara, sítio eletrônico, redes sociais da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu tenho uma preocupação com a transmissão. Eu acho que, como está abarcado reuniões no termo genérico, tanto reuniões ordinárias quanto possíveis reuniões públicas, eu acho que a gente tem uma dificuldade que talvez isso possa inviabilizar a realização de reuniões públicas fora da Câmara Municipal de Ribeirão Preto pela necessidade de transmissão dessas reuniões públicas. Como a gente tem, infelizmente, um déficit mesmo de equipamentos e de estrutura para a locomoção da TV Câmara, eu acho que isso talvez possa acabar sendo mais um empecilho do que algo que contribua. Então, a minha proposta é de alteração para todas as convocações das reuniões e audiências públicas previstas nesse regimento serão amplamente divulgadas e, acrescentar, se possível, transmitidas pela TV Câmara, Rádio Câmara, sítio eletrônico e redes sociais da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Eu acho que isso tende a abarcar todas as possíveis atividades que essa frente parlamentar exerça. Duda, poderia ser quando possível. Sim, pode ser. Perfeito. Ok? Todas têm acordo? Acho que é importante, né? Se a gente precisar fazer uma atividade em outro local, pode não contar com esses recursos, né? Então, repete para mim, por favor. Serão amplamente divulgadas e, vírgula, quando possível, vírgula, transmitidas. Esse seria o acréscimo. Transmitidas, e aí continua igual, pela TV Câmara e tal. Sobre o regimento interno, mais alguma consideração? Então, está aprovado o nosso regimento interno? Muito obrigada. Agora, voltando à questão de sugestão de modificação da resolução. A Silvia Diogo fez a leitura de um novo artigo. É isso, Luciana? No parágrafo único? Não seria um novo artigo. Ia só complementar o parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro não está aqui comigo. O parágrafo primeiro, inciso 9º. Ou é o artigo 1º, parágrafo 9º. Acho que é isso que está aí com você. É o artigo 2º da resolução 15 de 2021, que
criou a frente. Me parece que dentro do artigo 2º tem já elencado a composição da frente parlamentar. Isso. Então, nós sugerimos que seja incluído, uma inclusão, não da palavra movimentos, Sim, mas eu entendido. acredito que tenha que ser grupo de mulheres dentro das especificidades, isso, organizadas, né? Isso, justamente. Porque se a gente pensar só em movimentos, a gente vai entender que seja algo muito amplo. E, na verdade, a gente pensou, né, dentro desses exemplos, né, mulheres refugiadas, encarceradas e egressas, tem algum grupo, né, específico. E, nesse momento, quando for a pauta de discussão em assuntos relacionados a essas mulheres, que elas se organizem e elejam uma representante. Perfeito. A minha pergunta é a seguinte: existe alguma elaboração acerca disso já feito pelo grupo? Conforme a gente pretende apresentar para mudança? Não, né, nós só discutimos lá, né, nós formulamos algumas coisas, mas assim, nada assim, concreto, porque a gente ia discutir aqui com as outras, para ver se é isso, se acrescenta, ou se não fosse, não seria possível. Tá, então, outra pergunta. Vocês querem que a gente faça isso neste momento, para já ficar deliberado entre nós e o coletivo depois apresentar a modificação da resolução, ou nós podemos deixar isso para discussão no grupo e para o recebimento de propostas? Como nós fizemos a reunião para o regimento, e aqui já está indo para aprovação o regimento da frente parlamentar, a sugestão é que a frente parlamentar, as mulheres que já compõem a frente, né, porque a gente já está... Aqui eu estou falando mais como advogada e não como representante da secretaria, né? Sim. Mas uma questão de técnica em relação ao que está sendo legislado aqui. Como a gente conversou que está aprovando o regimento aqui, né, o regimento está bem simples e bem objetivo, para a gente não ficar muito esmiuçando ele. E a gente já está remetendo, que está estabelecendo que as deliberações da frente serão tomadas, né, as decisões serão tomadas por maioria simples das participantes, com direito a assento, eu acho que já seria a oportunidade, que é uma proposta da frente parlamentar, de incluir esse grupo, né, aí é só questão de adequação técnica, né, a professora Adria, a professora ali que também está participando, até mesmo a própria presidente da frente, somente já incluir, porque a gente já está remetendo aqui no artigo 7º, mencionando o que está disposto lá na resolução, que vai ter que ser alterada. Tá. Então, eu acho que a provocação é nesse sentido, né, Silvia? Exato. Eu sugiro que a gente faça um pequeno diálogo e a gente já resolva isso aqui hoje, porque já que nós estamos aqui com essa proposta, né, de aprovar o regimento interno. De novo, só para eu ter mais... A mudança é na resolução. Então, o que nós precisamos, o que eu perguntei nós vamos elaborar essa modificação agora? Então, vamos lá. A intenção é essa. Então, tá. Então, eu acho que a gente pode suspender essa reunião por 10 minutinhos, a gente faz essa elaboração, numa chuva de ideias aí, e volta com a ideia elaborada para que o coletivo simplesmente depois apresente em sessão a modificação. Tá ok. Então, vamos lá. Eu já falei. Então, eu declaro suspensa por 10 minutinhos a reunião
da frente parlamentar para que a gente possa elaborar o texto.
Voltamos à nossa reunião ordinária da Frente Parlamentar, paramos aí algum tempinho para a organização e elaboração de uma mudança na nossa resolução. Antes, porém, queria que novas representantes que compareceram justifiquem a sua presença no microfone, com nome e segmento que representa. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou Fátima, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Eu faço parte da coordenadoria do Programa da Saúde da Mulher. Boa noite. Tem mais gente. Quem é? Eu não sou nova, não. Eu sou a Débora, da SME. Da Secretaria da Educação? Isso. Bom, nós paramos um tempo para elaborar uma mudança na resolução com o intuito de possibilitar a participação de novos grupos que não foram contemplados na criação da resolução. Contudo, esses novos grupos grupos auto-organizados deverão eleger entre os seus pares uma representante a compor a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres. Nós discutimos um pouco, talvez falte alguma regulamentação jurídica que nós vamos apurar, mas fica assim instituído a premissa da nossa modificação. O artigo 10º. Grupos de mulheres auto-organizados que elegerão representatividade do segmento ao qual pertence. Essa é a premissa, a gente vai avaliar com mais rigor as questões jurídicas e o coletivo popular apresentará a devida modificação da resolução nesta casa, assim que possível for. Ok? Contemplado? Muito obrigada, então. Ô, Judete, Oi. Eu quero somente apresentar a justificativa da falta da Thaís Cristina da Silva, que representa as promotoras legais populares, que ela teve que levar o filho dela ao médico. Tá ok. Obrigada, Adria. Nós também temos faltas justificadas da Anne, da assessora da vereadora Gláucia, e da doutora Patrícia Buldo, da Delegacia de Defesa da Mulher. A Tati, do PSOL, justificou a ausência. Débora está presente conosco e a Thaís, que a Adria acabou de falar, né? Presidente, a doutora Yara Baggio também justificou, ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada, também pediu para justificar a ausência dela hoje. Yara? Isso, a doutora Yara Baggio, atual presidente da Comissão da Mulher Advogada. Tá. Obrigada, Nájila. Bom, a gente seguiu já duas questões da nossa pauta. Eu acho que agora a gente tem uma determinação e talvez uma discussão a ser feita. Na reunião passada, foi comentado aqui de a gente pensar alguns projetos amplos, coletivos, em defesa dos direitos das mulheres, que pudessem ser apresentados em nome da Frente Parlamentar. A Cláudia, não sei se a Cláudia se recorda, no final do término da eleição passada do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, quando ainda estava com a Giane, a gente ainda estava em processo eleitoral, nós fomos procuradas por algumas mulheres do Conselho que apresentaram a indicação de um projeto. Esse projeto ele foi conversado com algumas mulheres, mas nós não demos os encaminhamentos necessários por entender que ele não foi amplamente discutido. Tá? E eu gostaria de ler para vocês apenas a ementa, porque esse projeto vai ser socializado com cada uma,
para que o Conselho Municipal possa discutir lá no seu grupo, para que as demais colegas possam socializar isso também, trazer colaborações, para quando o projeto for apresentado aqui em nome da frente do coletivo, que isso esteja muito bem discutido e sustentado, no sentido da objetividade do projeto. A ementa primeira dizia o seguinte: obriga que veículos de transportes individuais de passageiros por aplicativos deixem as informações presentes no artigo 31 do Decreto número 213 de 2019, que regulamenta a Lei de 2.969, também de 2019, além dos números de telefones de denúncia da Transerp e da Polícia Militar em local de fácil acesso ou fixados em local de fácil visualização no interior do veículo, contendo informações sobre as boas condutas dos motoristas de aplicativos. É do conhecimento de todas e de todos que nos ouvem que há uma demanda bastante grande e denúncias acerca de assédio sexual, assédio moral com mulheres, via de regra, em vários meios de transporte, mas também dos aplicativos. E também existem, em alguma empresa desses aplicativos, já regulamentos que exigem a visibilidade de anúncios a respeito da violência contra a mulher e de locais e telefones aonde recorrer em casos de violência e de assédio. Isso não estava acontecendo a contento na oportunidade, e as mulheres entendiam que a gente deveria ter um projeto que propiciasse uma fiscalização maior, principalmente pela Transerp de Ribeirão Preto. Então, o que eu sugiro a vocês? Disponibilizar isso no grupo, dar uma semana de prazo para que todas leiam, compartilhem, apresentem sugestões e modificações, para a gente apresentar o projeto o mais rápido possível. É um projeto bastante interessante, pertinente, que nós entendemos, que eu, Adria, Silvia, Luciana, do coletivo, entendemos que a gente necessita ampliar e talvez aprimorar o projeto. Por isso, a gente disponibiliza nessa frente parlamentar. Ok? Judete, só uma quem dúvida. Fale. Só uma dúvida. Esse projeto, ele partiu de quais mulheres? Algumas mulheres que te procuraram, porque eu não tenho conhecimento desse projeto. A Giane, a Renata, foi nesse período de transição. A gente estava vindo para a Câmara, o novo conselho ainda não tinha sido empossado, e a gente conversou. Tanto é que foi um dos primeiros projetos que nós fizemos. Eu vou colocar isso, então, na reunião extraordinária com as conselheiras, tá? Se você puder já disponibilizar para mim, e deixando assim claro que eu não vejo nenhum problema e também não vai trazer nenhum custeio, nenhum impacto econômico. Então, acho que dá para fazer sim e aprovar. De jeito nenhum. Sim. Então, eu vou colocar na reunião extraordinária do Conselho para poder trazer para vocês já uma posição do Conselho da Mulher. Isso. Tá bom? Sugestões mesmo, complementação, porque eu penso que rejeição, alguma contrariedade ao projeto não haverá, porque é uma demanda importante para nós já, há algum tempo. Gildete, Oi, quem eu tenho chama? Renata. Eu tenho uma sugestão que gera um certo custo, mas preveniria seria bom tanto para o motorista quanto para o passageiro, que todo carro de aplicativo tivesse uma câmera interna para filmar. Porque, muitas vezes, o motorista pode ser acusado de assédio e não é assédio. E, muitas vezes, a mulher fala que foi assediada e não tem como ela provar. Então, a minha sugestão é que todo carro de aplicativo tivesse uma câmera com imagens e sons. Isso também inibiria qualquer um dos dois, no caso, qualquer um
das pessoas ali a cometer qualquer coisa que fosse contra a moral e com assédio ou alguma coisa parecida do gênero. Seria muito prudente se os carros de aplicativos tivessem essa câmera interna. Acho que a gente precisa discutir um pouco mais essa questão de câmera. É meio complicado por conta da pessoalidade mesmo, né? Dessa invasão de privacidade, enfim, mas que é muito interessante porque protege a tantos passageiros e, sobretudo, o motorista de toda forma de violência, de assalto, enfim, de um montão de coisa, né? Então, só que nós vamos ter que avaliar a questão da legalidade, se isso é legal, se não é inconstitucional, e também impacto econômico, porque tudo visa a questão financeira. Uma vez que você exige que os aplicativos apenas tenham os números úteis de polícia, enfim, e também que eles tenham uma avaliação periódica para que você possa conhecer o motorista, eu acho que isso não vai causar impacto. Mas quando você fala em equipamentos e tudo, eu também sou favorável, acho que é muito bom, mas a gente vai ter que estudar isso um pouco melhor, né? Exato. Acho que tem essa preocupação. Que nem Alguém eu volto quer a falar. falar? Hoje é a segurança para os dois, né? Sim. Eu acho que seria importantíssimo até que o motorista mesmo pensasse na segurança dele, né? Ô, Judete, Oi. Esse projeto caberia também, a gente está colocando transportes urbanos, que eu ando só de ônibus. E a gente vê assim, absurdo dentro dos transportes urbanos, da questão do assédio, né, dos homens com as mulheres, na questão também do importuno que os homens fazem em relação às mulheres, e das piadas que os homens falam das mulheres dentro dos transportes urbanos, né? E muitas mulheres, inclusive, elas consideram como engraçado, porque ela não está conseguindo, ela não observa aquilo como se fosse uma violência, certo? Eu acho que essa questão da comunicação em relação à violência contra a mulher na cidade, né, e da visibilidade dentro de transportes urbanos é muito bom, porque quando a gente vê o transporte urbano, é lotado, muitas mulheres, maioria mulheres que trabalham, né, vivem do seu trabalho e tal, e elas estão ali sem saber realmente de que forma elas podem se defender, aonde elas podem ir, se realmente aquilo lá é engraçado, se é violência, que algumas vezes eu interferi dentro do ônibus, né, inclusive até chamar a polícia para o motorista que está fazendo graça em relação às mulheres também. Sabe por quê? Muita gente, as mulheres achando graça, achando que era muito normal. Poderia se pensar, ou ser nesse mesmo projeto, ou um outro projeto. Isso, outro projeto. Tem algum complemento, Silvia? Uma questão em relação ao que a Adria está dizendo é que nos ônibus, Adria, eu não sei se há essa possibilidade de colocar a câmera no ônibus, porque já existe uma, que é aquela que fica lá na frente, lá com o motorista. Em relação aos aplicativos, toda vez que a Adria pega a Uber ou o outro, a Adria sempre me passa o contorno da viagem, a trajetória da viagem. Então, assim, eu acho que a gente tem que pegar elementos que, de fato, vai valorizar o projeto. E eu não sei o quê, mas a gente tem que pegar coisas mais palpáveis, porque essa questão de saber o caminho, já tem como a gente passar para outra pessoa, para 2, 3, 4, para saber de que forma que eu vou chegar, a que horas eu vou chegar. Então, eu acho que a gente tem que pegar coisas mais palpáveis para poder dar uma reforçada nesse projeto. E seria uma outra proposta, viu, Adria? Com certeza. Outro projeto. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Uma outra questão que eu quero compartilhar com vocês e que faz parte da nossa ata de hoje é o seguinte, e ainda bem que a gente tem representante da SEMAS aqui hoje, do NAEM também. Não é novidade para ninguém a questão da gravidade da violência contra as mulheres e a questão da discussão da rede de proteção e atendimento às mulheres vitimizadas, né? E aí envolvendo todos os equipamentos que a gente tem, institucionais ou não, delegacia,
Vara da Violência, o próprio NAEM, abrigos, casa de passagens e uma série de outras, que às vezes a gente nem está no nosso radar ainda. Então, o que a gente pensou, e isso também é coisa antiga, inclusive do Conselho da Mulher, e aí a gente pensou numa proposta de elaboração de um possível mapa social sobre estatística periódica de mulheres atendidas pelo Executivo em todos os sistemas de atendimento, para obter informação, monitoramento, censos e programas. Isso é só a proposta, mas o que é isso? Através do NAEM, da DDM, da Vara da Defensoria, da Vara da Violência, dos conselhos tutelares, da Secretaria da Saúde, da Educação, enfim, todas as portas de entrada que a gente tem no município enquanto rede de atendimento, eles têm lá demandas, atendimentos específicos, encaminhamentos, existe alguns lugares que existem protocolos e outros não. A gente precisa ter ciência disso, palpável, o que realmente existe oficialmente no município. A partir disso, quais são os grupos, as OSCs, as ONGs, as instituições que trabalham com mulheres que fazem parte dessa necessidade e dessa demanda específica? O que nós queremos com isso? Além, obviamente, de propicializar uma fiscalização do legislativo, da própria frente, como a articulação desses setores, é dar publicidade ao que temos, principalmente. Por quê? Porque as mulheres desconhecem, via de regra, os seus direitos, e, mais ainda, não têm ideia de onde pode procurar a garantia de seus direitos ou um atendimento especializado, com raríssimas exceções, né? Quem é mais antenada, quem tem mais contatos, conseguem isso com maior facilidade. Mas o nosso objetivo é propiciar que todas, independentemente de qualquer situação, possa ter essa informação e saber onde procurar os devidos recursos. Isso falta para o nosso município, acho que isso seria uma referência e um marco histórico importantíssimo para um grupo tão variado de mulheres, que eu acho que hoje na cidade o grupo mais representativo que a gente tem é a frente, né? É a frente, é o Conselho da Mulher, acho que são os espaços mais plurais que nós temos. É óbvio que todos os movimentos coletivos, grupos auto-organizados, todos têm o seu papel, a sua importância, mas essa participação e esse poder direto de influência no Executivo, ele parte principalmente dos conselhos que gerem isso, né, e que podem fiscalizar, e agora da frente parlamentar, que ainda bem nós temos essa oportunidade de juntar todo mundo, né, e de ampliar cada vez mais. Então, eu abro a palavra para que vocês possam expressar aí a opinião. Só para tirar uma dúvida, elaboração de mapa social com estatísticas, né? Seria periódico, a gente tem que marcar qual o período que a gente gostaria que esse mapa fosse elaborado, e também se vai ser a especificidade de violência contra a mulher, ou quaisquer tipos de atendimento. Porque nós temos atendimentos da mulher normais, por exemplo, como agendas de postos de saúde, enfim. Seria estatística de violência. Penso que sim. De mulheres atendidas em situação de violência. Em situação de violência, de vulnerabilidade social gravíssima, assim, já. Importante isso. Elaboração de mapa social estatístico, né? Com os atendimentos para mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade. E aí nós poderíamos colocar aqui o período, né? Que cada bimestre poderia ser divulgado esse mapa.
Porque nós vamos ter que criar. Isso aqui é um projeto, eu acho bem interessante. Isso aqui vai dar um mapeamento, né? É um projeto de pesquisa, sobretudo, e depois de sistematização das informações, Cláudia, e terceiro, de publicização. Faz mais de 20 anos que a gente vem conversando isso em Ribeirão Preto, o movimento de mulheres, né? Não existia ainda algumas entidades, mas a gente vem fazendo essa discussão no movimento de mulheres. Fizemos várias reuniões com a Secretaria de Saúde, porque lá tem um órgão que recebe, inclusive, as denúncias de violência, tipo de violência, né? E algumas observações já fizemos também a esse órgão, é um departamento que tem na Secretaria da Saúde, no sentido de que as violências ela tem que ter também os segmentos, né, que recebem essa violência, mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, não somente no geral, mas se eu falo em violência psicológica, que quantas mulheres negras sofrem violência psicológica, quantas mulheres brancas, quantas mulheres indígenas, certo? Aí, e assim nos outros tipos de violência também. Por que eu falo isso? Porque várias vezes, quando eu e a Silvia fomos fazer projetos, né, algumas observações nós tivemos. Onde é que estão os dados? Nós não temos esses dados. Certo? Se você não tem os dados, não tem como você fazer um projeto. Você vai fazer em cima de quê? De que dados? Eu acho que falta isso na cidade, né? E também em relação aos órgãos, quando a Judete coloca, né, a função de cada órgão, porque a maioria das mulheres desconhece a função de cada órgão da rede de atendimento, como, por exemplo, da Guarda Municipal. Muitas mulheres acham que a Guarda Maria da Penha é para fazer o quê? Para prender o agressor. E algumas reuniões nós tivemos que fazer com mulheres, com representantes da Guarda Maria da Penha, para explicar a função dessa guarda, né, da Maria da Penha, porque acho que está muito distante do entendimento da maioria da população a função, o objetivo de cada órgão de atendimento. E muitas só procuram o quê? Procura a Delegacia da Mulher, Defensoria Pública e desconhece os outros órgãos. Principalmente quando a gente passa nas comunidades, anda nas comunidades, a gente percebe isso, né? Então, é importante, sim, quando a gente tem essa referência, essa estatística, esse mapa, né? A questão da rede de atendimento, a gente já há muitos anos vem discutindo isso em Ribeirão Preto e não consegue elaborar essa rede de atendimento. Ela é muito complicada, certo? E a gente percebe de que é questão de vontade política também. Mas a gente tem que trabalhar em cima disso, né? E os movimentos têm que forçar o poder público realmente a fazer essa discussão, que é importante. Quer dizer, gente, aqui nós já temos um esboço de um projeto sensacional, um mapa social de estatísticas que seria bimestral, com todos com atendimento, né, de mulheres em situação de violência ou vulnerabilidade, com suas especificidades, né, em toda a rede de atendimento público municipal, incluindo-se aí entidades e OSCs. Quer dizer, gente, realmente seria um gol histórico, porque é a partir de um mapeamento desse que você consegue fazer política pública específica para locais e para pessoas. Porque cada bairro, cada mulher tem sua especificidade. O que uma precisa muito, a outra talvez não precise. Então, isso sim é realmente uma coisa histórica. Acho que a gente pode trabalhar bastante nisso, especificar bem e pressionar para que isso passe. Também não vejo nenhum problema, mas tem que ser bem elaborado isso, né, para fazer qual seria a forma de coleta desses dados, teria um banco específico para compilar esses dados, porque cada secretaria tem também a sua particularidade. Isso tem que ser muito bem estudado, mas, gente, sinceramente, é uma coisa que eu gostaria de me debruçar sobre isso. Também vou levar para o Conselho da Mulher para a reunião extraordinária, para a gente ver se consegue também tirar alguma conclusão disso e trazer para cá. Cláudia, eu acho que vale destacar o seguinte: quando eu falo em frente, eu convoco diretamente todas as representatividades, porque seria insano pensar que um grupo sozinho faz isso.
Nós tentamos fazer um plano de ações e um plano municipal do Conselho da Mulher, você viu a dificuldade que foi, tivemos que mudar a rota, porque é impossível fazer um plano municipal sem o envolvimento do Executivo e das referidas secretarias, né? Então, neste caso, cabe a mesma coisa, só que eu entendo que, se nós tivermos um grupo bastante ampliado, um projeto bem feito, com tarefas determinadas, metas, coisas a cumprirem, eu penso que a gente possa não atingir uma expertise, uma alta qualidade de trabalho nesse momento, assim, no sentido da amplitude, mas eu penso que a gente pode fazer um trabalho muito interessante, importante para a cidade, e fazer de goleada esse marco histórico para Ribeirão Preto. Acho que é isso, né? Judete, Oi. Quem fala? Mileide. Judete Todas. Eu não sei se você já havia, acho que no gabinete já haviam discutido, né, essa proposta, esse projeto, eu cheguei até a ler ele no ano passado. Tem as seguintes questões para compreender o contexto, né? Primeiramente, você havia pensado em elaborar esse mapa através da criação de um projeto de lei. Acho que estou confundindo as duas coisas, né? O mapa, vocês pretendem colocar, e aí a gente pode pensar juntas, através de um projeto de lei, através de uma proposta feita diretamente às SEMAS, ou através de um outro caminho, né? Quais seriam as especificidades de cada um, qual tem maior expectativa de concretização do mapa? E aí fiquei pensando aqui, quando a gente fala em mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de violência, a gente pode tentar, sobretudo a questão da vulnerabilidade, também incluir nos órgãos, acho que vocês mencionaram saúde, SEMAS, educação, os órgãos vinculados e os programas à Secretaria de Desenvolvimento. Eu estive hoje na inauguração do CATERP, né? E ali as mulheres com deficiência vão acessar, acredito eu, né, com bastante constância esse serviço, e acho que é um lugar para coletar dados também. E aí, para pensar na execução propriamente dita, eu pensei que a gente poderia apontar como fonte de custeio para a elaboração desse mapa o Fundo Municipal da Mulher, que é um fundo muito, 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 muito escasso, né? Que é um fundo, acho que, de R$17 mil por ano, mas que a SEMAS prevê, que eu acho que, assim, é um lugar para a gente pleitear. Esse é uma possibilidade de custeio, né? Mas se a gente pensar que é um mapa que basicamente vai precisar de um software para operar, a gente pode utilizar. Judete, mas sem projeto de lei não tem verba, não tem condições. Precisa projeto ser... de lei também não tem como. A gente não consegue criar gasto, né? Mas é uma ferramenta mais útil do que simplesmente irmos até as SEMAS, que já tem dificuldade de verba. Isso é fato. Eu penso que a gente tem que... Bom, vamos ouvir. Nós temos aqui a Fátima Reck, escrita. A Secretaria de Saúde, nós temos obrigatoriamente que notificar todas as violências, todos os tipos, não só uma violência que você tenha coisa realmente confirmada, mas mediante, inclusive, uma suspeita, por conta daqueles casos que você atende, a mulher está com todos os sinais, sintomas de passar por isso, né? Esses dados, eles são encaminhados para a Vigilância Epidemiológica, que alimenta um dado do Ministério da Saúde, e para o município, quem quiser entrar e conhecer o que existe no município está lá. O site ele está sendo revisto de uma maneira que ele fique mais fácil o acesso tanto dos funcionários quanto da população. Então, nós temos nesse site os protocolos de atendimento, normas técnicas, tudo. E, às vezes, os próprios funcionários, inclusive, têm dificuldade. Então, por exemplo, número das ocorrências por distrito, tipo de violência, o principal agressor, local de ocorrência desses eventos, a questão da raça, cor. Então, tudo isso está muito bem detalhado lá. E uma coisa que me preocupa muito, eu não sei até se eu vou me equivocar aqui no que eu vou dizer. Eu venho participando há muitos anos de muitas reuniões.
de muitos grupos que se formam paralelamente. Enquanto nós não nos unirmos, nós vamos continuar repetindo a mesma fala em diferentes espaços. Isso não é de hoje, isso é muito antigo. Tá? Nós tivemos um momento que a gente tinha um grupo aqui na Câmara, logo que nós começamos a trabalhar com a questão da violência. Quem lembra da doutora Beth, da Vigilância Epidemiológica, era a pessoa, eu e ela, que mais participávamos. Aí, de repente, tem um outro grupo, por conta dos serviços que são referência, né? Viram a necessidade de ter com frequência reuniões. Então, tem o grupo, a Laura, ela foi uma pessoa que ela estimulou muito essa união, essa participação, e a gente avançou imensamente. Me recordo que nas primeiras reuniões não tinha lugar na sala. A Adria, estou vendo aqui quem que já participou, né, disso. A Adria era uma pessoa que estava lá. Então, como todas as outras propostas, começa com um grande número de mulheres, de diferentes representatividades, e a coisa vai sumindo. Por exemplo, esse grupo, né, dos profissionais que fazem parte dessa rede, que todos estão convidados a participar, assim como foi proposto lá no início, nós deixamos de ter essas reuniões mensais quando começou a pandemia. Inclusive, nem online, nada disso a gente estava, era mais por telefone. A partir do momento que a gente conhece os serviços, a rede ela fica muito mais forte, porque além de eu saber para quem que eu encaminho, eu tenho a possibilidade de ligar para a pessoa desse serviço e agilizar. Então, a rede precisa se conhecer. Então, eu estou agora aqui, você está falando isso, então, essa rede ela está refazendo esse documento que nós temos, não sei se todos já conhecem, né, uma cartilha elaborada, principalmente partiu pela Vigilância Epidemiológica, coordenada todos fizemos parte, mas ela foi coordenada pela enfermeira Daniela Bittar, e saiu um material assim, instrutivo muito interessante, e tem muitas referências. O que nós chegamos à conclusão é que essas referências precisam ser aumentadas, porque a gente tem muitos recursos nesse município. Então, eu acho que a gente precisa começar a casar um pouco. E para a gente realmente avançar. Porque eu tenho uma sensação de que a gente está sempre recomeçando, e a gente já avançou muito. Então, não sei, aqui acho que a Adria, a Silvia, você, ai meu Deus, hoje eu estou, a Nájila, a gente está há muito tempo, né? E quem chega agora dá uma ideia, às vezes, de alguma coisa que está desorganizada, mas, assim, a gente avançou muito. Hoje a gente consegue identificar alguns nós e atuar em cima disso, né? A minha proposta é que a gente, inclusive, melhore essa comunicação entre todos os serviços, para a gente realmente... Então, eu estava te ouvindo, eu falei, gente, mas isso mais ou menos já está começando a ser refeito. Quando houve uma época em que nós queríamos, né, os grupos todos, para qualificar melhor esses dados, nós queríamos, inclusive, dados, né, do judiciário e tal. E o que nos foi dito é que eles não podem, que são dados sigilosos, né, que não dá para disponibilizar assim. Os nossos dados, para a saúde está dado isso. Então, saúde, atenção básica, secundário, terciário, saúde suplementar, não é porque a gente é da atenção da saúde pública que é uma obrigatoriedade nossa. Isso é obrigatório, a notificação ela é obrigatória para todos os serviços de saúde, então dos convênios, seja lá do que for.
né? Agora, a gente tem uma vigilância epidemiológica que está muito no pé da gente, que cobra muito. Que nem a questão do agravo, né, da questão do suicídio e tal, ele é um item também de notificação compulsória, né, o autoprovocado. E assim, motivou nesses últimos 2 anos muitas reuniões, muitas assim, tomadas de decisões com as pessoas, tamanho o aumento que foi, né, desses suicídios aí. Então, eu acho que a gente precisa pensar de uma maneira que a gente consiga efetivamente, as pessoas que estão ligadas, que têm um poder de resolver, ou sei lá, de dar um certo direcionamento, a gente se unir mais. Eu tenho muito receio de tantas iniciativas para um lado e para o outro. Na verdade, a gente precisa estar mais próximos. Fátima, pelo que eu entendi, você está dizendo que existe muita coisa feita que não é do conhecimento, não é amplamente divulgado ou como deveria ser. Por exemplo, tipo assim, a gente não precisa inventar essa roda do início, já tem um monte de coisa feita, que basta a gente ter ciência disso, ter contato com o material inclusive, nesse questionamento que veio para todos os serviços, né? Então, pede uma caracterização do serviço, que tipo de atendimento oferece, qual que é a porta de entrada, por exemplo, se algum atendimento é uma coisa mais específica, né? Por exemplo, um atendimento em saúde mental, ou um atendimento para caso de violência em caso agudo. Então, quais são, que situações eu encaminho para aquele determinado serviço, para evitar, né? Okay. Então, aí quando você fala que há um desconhecimento, infelizmente, não é só esse. A gente tem uma questão de sífilis nessa cidade, que é uma coisa, não é na cidade, é no estado, é no país, Você falava isso antes da pandemia no Conselho da Mulher. É uma coisa absurda. E por mais que a gente aborde, não sei o quê, quantas pessoas... Nossa, nunca ouvi falar, está assim, desse jeito. Então, é muito complicado. E nós estamos num momento agora, inclusive, de recapacitações, porque a nossa rede ela está, sei lá quantos % nova. Médicos, enfermeiros, equipes técnicas, assim, muita gente aposentou. Então, a gente, assim, esse período todo de pandemia, o que nós fizemos de reuniões, de capacitações online, foi uma coisa, assim, absurda. Aprendemos, assim, na raça. Mas a gente tem que continuar insistindo, né? E talvez a gente imaginar que recursos a gente pode utilizar para divulgar isso, né? Sim. A mídia é uma coisa fantástica. Sai num dia à noite uma determinada situação de saúde que nós nem chegamos a saber que existia aquilo, no dia seguinte, o pessoal está ligando na secretaria para saber. Nossa, olha, tem esse ambulatório para o atendimento XY. Gente, calma, o município nem ainda chegou até a gente. Então, a mídia é poderosa. E eu acho que a gente precisa utilizar mais desses canais, né? É só assim... Cláudia, posso só fazer um adendo à sua fala? Eu acho que eu compreendi, não sei se eu compreendi bem. Desculpa, Fátima, desculpa. Eu entendo que a ideia de mapa, me corrijam quem trouxe a ideia, né? Mas ela é diferente. O propósito de criar um mapa, imaginamos, por exemplo, o mapa da violência, né? Existem vários mapas da violência no Brasil que são publicados por diferentes instituições e que têm como finalidade dar um mapa, não caracterizar a necessidade do serviço de saúde ou do serviço de segurança pública ou do serviço específico, mas para compreender o tema em si. Eu acho que a ideia de trazer um mapa, ela vai além de compreender, de visibilizar os dados
da saúde, das SEMAS, da educação, da segurança pública, do judiciário, o que quer que seja. A ideia é que a gente tenha um mapa que permita conhecer, em primeiro lugar, qual é a situação da rede de proteção completa na cidade, né, e para fora da cidade também. É importante que a gente saiba o que Ribeirão Preto faz dentro dessa pauta, e aí que, a partir disso, a gente possa modelar políticas públicas, né, criar projetos de lei, é um insumo para a construção de política pública. E que, é óbvio, né, acho que tem perdas e ganhos quando a gente retabula dados que já foram tabulados em outro lugar, mas entendo que o propósito é diferente, não sei se... Quando a gente fala trabalho em rede, cada serviço, num determinado momento, ele é o principal na atuação ali. Então, eu acho o seguinte, a gente tem, o que diz respeito ao atendimento da saúde, a gente tem uma estatística. Seria interessante saber dos diferentes serviços que compõem essa rede, nesse sentido. Então, por exemplo, a gente sabe que a violência, seja ela qual for aí, ela acontece em todos os distritos, que tem 2 especificamente, que ela tem um maior número de ocorrência, que é o Distrito Norte e o Distrito Oeste. E dá para a gente saber por quê. Só que aí a gente precisa, não só da questão do atendimento, seja ele da saúde, não sei o quê, a gente precisa de políticas públicas para essas pessoas, né? Que, dependendo do lugar que você vai, gente, parece um outro mundo nessa cidade, né? Tem pessoas que nem imaginam os lugares. Tem lugares que nós vamos fazer visita, chega lá e fala assim, gente, o que sobra para esses jovens, a não ser a questão de usar drogas e transar, lugares sem qualquer tipo de recurso, né? Então, legal, sabemos onde a coisa está acontecendo mais. O que nós estamos fazendo com isso? E o nós é poder público de maneira geral, né? Sim. Bom, nós estamos com o nosso tempo corrido, a gente tem só até as 20h30, tá? Eu passo a palavra, tem a Débora, a Nájila e depois a Márcia para falar. Se a gente puder ser mais sucinto um pouco assim, infelizmente. Eu acho que... Posso... Era eu primeiro, eu acho, não era? Ah, tá. A Débora. Rapidamente mesmo, só para avançar com relação à questão do mapeamento, pegar o que a Mileide comentou e o que a Fátima também comentou em relação aos dados. Eu acho que eu já comentei, eu sou professora de geografia, mas eu sou bacharel em geografia também, então eu tenho experiência com mapeamento em si. E meu trabalho é em relação ao mapeamento, mas não mapeamento de dados sociais. Eu trabalho com mapeamento de dados de chuva, por exemplo. Mas é muito interessante a gente pensar, de repente, avançar até mesmo na proposição de um atlas da mulher em Ribeirão, um conjunto de mapas, onde a gente poderia, de repente, cruzar dados do IBGE, dados sociais, dados de violência contra a mulher, que já são dados públicos, pegar também esses dados da vigilância epidemiológica, né, que são periodicamente colocados no sistema, enfim, pegar toda essa gama de dados que já existem, que muitos já são públicos, e aí o trabalho é fazer as estatísticas, claro, e colocar isso mapeado mesmo em Ribeirão. Pegar os setores censitários de Ribeirão, saber em que locais de Ribeirão, se é na Zona Norte, se é na Zona Sul, na Zona Leste e Oeste, em que regiões a mulher é mais vulnerável. E aí a gente consegue, a partir desse mapa, entender até mesmo em que locais a gente pode instalar novas secretarias, novas organizações, para elaborar política pública mesmo. A gente consegue ver um mapa, visualmente, a região que está precisando de alguma coisa. Então, eu tenho uma certa experiência em relação a mapeamento, se precisar de alguma coisa, acho o projeto bem bacana, dá para avançar bastante. Se precisar, não, já contamos. Agora é a Nájila. Eu vou pegar carona na fala da Fátima, né? Tanto tempo que a gente, né, vocês ainda
antes do que eu já estão nessa luta em relação à identificação de dados para realmente, a gente precisa de informação hoje para a elaboração de qualquer proposta, de qualquer questão relacionada à política pública, porque a informação hoje ela vale muito mais do que qualquer ouro, né? Hoje a guerra é de informação. Eu vou falar enquanto Secretaria de Assistência Social e vou fazer aqui dar oportunidade para a coordenadora do NAEM também prestar essas informações. Todo mundo tem conhecimento da discrepância que é o orçamento da saúde com assistência. Porém, dentro da assistência, nós também temos a vigilância socioassistencial. E aqui eu tenho que falar, né, com muito orgulho que nessa gestão, né, da nossa secretária Renata, ela realmente colocou a vigilância socioassistencial para funcionar. Então, está estruturado a vigilância socioassistencial, é algo previsto no SUAS, no Sistema Único da Assistência. Temos a coordenação hoje, que é pela nossa Crisângela. Então, a gente está num momento de estruturação da vigilância socioassistencial dentro dos serviços da Secretaria. Vamos ter, como a vigilância epidemiológica faz também, a coleta de dados, a produção desses dados, o trabalho desses dados e a sistematização desses dados. Só que é bom ressaltar que a questão vai esbarrar, sim, na diferença de orçamento. Enquanto a vigilância socioassistencial, se eu não me engano, tem um andar todo dentro da secretaria, no nosso caso, a gente tem uma sala com 2 servidores, né? Então, estamos caminhando no sentido, e quem sabe, né, a nossa sorte e pensamento positivo é que a gente chegue num curto, médio prazo, a um nível realmente de estrutura de SUAS na questão de vigilância socioassistencial. Então, em relação a esses dados da mulher, eu vou passar aqui para a coordenadora do NAEM, porque nós temos também já isso muito esmiuçado. Lembrando também que, como a Nájila disse, nós estamos implantando agora o sistema de prontuário eletrônico, onde vai facilitar todo esse apontamento dos dados. A mulher vítima de violência, ela não é só atendida pela assistência social no NAEM, ela é atendida nos CREAS, onde ela consegue fazer um acompanhamento familiar, atendida nos CRAS. Então, são vários locais que fazem esse atendimento. E com o prontuário eletrônico, que ele está sendo implantado, assim, nós estamos nos adequando para essa implantação, vai ficar mais fácil. Mas, mesmo assim, desde a sua implantação, o NAEM ele tem suas estatísticas, fazemos a coleta todos os dias, vamos alimentando as planilhas com os dados que nós temos. Que, assim, foi igual eu falei para a Cláudia agora, né? A mulher que ela busca o serviço, ela busca a delegacia, ela busca, esse caso, ele vai para a vara da violência, ele vai para o NAEM, ela passa pelo CREAS, ela passa em vários serviços, pela saúde, então, ela passa por vários serviços, né? Às vezes, até no mesmo dia, ela consegue passar pela defensoria, nesse mesmo dia, ela faz todo essa busca pelos serviços. Então, a gente pensar também na análise desse dado, né? Como que ele vai ser, quando juntar todos, a mesma mulher ela buscou por todos. Uhum. Como que a gente faria isso? Aí eu acho que a estatística, a professora pode nos ajudar. Uma profissional especialista. Então, só para concluir, né, Judete, informar a frente parlamentar que a Secretaria de Assistência Social ela está muito atenta a essa questão da informação, essa questão da importância de ter dados em relação ao próprio atendimento, porque é através desses dados que a gente, através aí da questão dos vereadores e até mesmo o executivo, estará sensível à questão de avanço das políticas públicas em relação à mulher. Então, a vigilância socioassistencial ela está funcionando no nosso município, dentro da secretaria, a gente está se adequando à questão, né, de necessidade, e é muito mais do que urgente,
porém, a gente tem essa questão ainda de deficiência em relação à questão de orçamento, mas estamos funcionando sim, tá bom? Márcia? Bom, pelo que a gente pôde falar até agora, detesto falar e não estar olhando para todo mundo, mas, enfim, tudo bem. Vamos lá. Se quiser vir aqui. Não, vamos para aqui mesmo, que nós estamos com pressa, nós temos um horário para terminar. Pelo que a gente viu até agora, pelo que foi colocado, nós temos 2 grandes bancos de informação, que são da saúde e da assistência social. Precisamos de ter aporte, pelo que a gente percebe, na assistência social. Eu acho que isso reforça muito a construção do projeto. Porque nós já vamos partir na propositura do projeto, que já temos um banco de dados, certo? Nós não vamos gerar custo, porque esse é um problema específico, certo? Daqui nós não podemos apresentar nenhum projeto de lei que gere custos ao Executivo, então isso é uma saia justa para nós, literalmente. E aí, depois, a gente só precisaria fechar mais com a área de educação, que eu acho que aí também deve ter dados, né? A gente precisaria ir atrás, e já com a possibilidade de fazer como a colega colocou, desculpe, não ouvi seu nome direito, estou de costa para você, o que é muito chato também, mas, enfim, eu já estava em pé aqui falando para todo mundo e olhando para todo mundo, mas, enfim, eu acho que isso já está bem consistente e forte. E a partir do momento que a gente juntar essas pontas, nós não vamos estar começando outra vez, nós estamos andando a partir dessas pontas. Tá? Eu acho que nós já poderíamos estar encaminhando com essa situação. Era isso que eu proponho. Só falar aqui, a educação, quando ela notifica uma situação de violência apresentada, ela notifica pelo um sistema que chama J154, GEDUC, onde ela aciona também os serviços da assistência, o Conselho Tutelar, para pedir esse atendimento. Então, ele também chega para o Conselho, já está amarrado já. Só fazendo uma observação. Colocar uma observação. Gente, 1 minuto. Eu queria ser bem rápida, é isso. A gente já tem um ponto de partida. A gente só vai precisar criar uma metodologia de trabalho para esse projeto. Só colocar uma observação, Fátima. Quando eu falei do departamento que tem na Secretaria da Saúde, eu estava me referindo à vigilância epidemiológica, né? Algumas observações eu tenho em relação à vigilância, não em relação aos dados gerais, mas em relação aos dados específicos, né? Quando eu falo na questão da violência, aparece a questão racial somente no final dos dados. Quando eu falo na violência psicológica, na violência física, isso não está especificado onde é que se encontra a mulher negra. E isso é importante. Para nós, mulheres negras, é muito importante quando a gente faz o recorte racial e a gente vai trabalhar nos projetos raciais. Se a gente não tem esse dado de Ribeirão Preto, nosso projeto nunca está completo. Porque eu falo no geral, mas não falo os específicos, né? E quando se coloca também essa questão, até aqui na nossa frente parlamentar, a gente tem que lembrar que todos os nossos projetos, nós temos que ter o recorte racial, todos. Que não existe uma mulher única. E quando eu falo da mulher, eu não estou falando da mulher negra, porque tem especificidades que nós temos que estar colocando, relatando e falando e discutindo. E políticas públicas específicas também. Ok, obrigada, Adria. Bom, eu tenho que fazer uma pergunta bastante técnica e objetiva, que é em relação às 2 propostas. Há consenso? Há concordância? Ok? Nenhuma objeção? Então, penso que a gente também deverá marcar uma reunião extraordinária para elaboração desse projeto, para ver e avaliar também não só a metodologia, suporte, apoio, mas também como ele vai se dar, né? Como que a gente vai apresentar, que eu acho que responde às perguntas que a Mileide fez e que a gente tem que pensar, discutir e elaborar com mais cuidado. Acho que é isso a reunião. Então, com isso, eu termino a pauta de hoje, né, nessa reunião bastante produtiva que nós tivemos.
Quero dizer para vocês que alguns temas, pautas, podem ser colocadas antes da nossa reunião ordinária, que geralmente acontece, que geralmente não, é na terceira semana, que a gente faz a reunião, e nós podemos estar fazendo o apontamento das pautas, tá? De todo o assunto referente às mulheres. Judete, a gente encaminha por e-mail as propostas de pauta? Você acha que esse é um veículo? A gente deveria, nesse momento, criar um grupo de WhatsApp ou alguma outra coisa? Os encaminhamentos das propostas? As discussões que vão decorrer daqui, né? E, enfim, também propor pautas para as próximas reuniões. Parece que a gente tem que fazer essa reunião extraordinária? Sim. Para conversar sobre isso. Não sabemos... vocês preferiram fazer presencialmente, né, do regimento interno. A gente pode repensar. Vai falar, Lu? A gente poderia, ou então já deixar mais ou menos agendado uma próxima reunião, não sei se é pertinente, e ser híbrida, porque da última vez foi híbrida, deu super certo, né? Quem não pode comparecer, né? E quem estiver aqui para estar formulando, colocando as ideias no papel. Tá ok. Eu concordo, gente. Eu acho que tem que ser híbrida, porque deu certo. Todo mundo que quis participar, conseguiu. E outra coisa, temos que agilizar, talvez o grupo de WhatsApp, melhor do que e-mail, gente. Sinceramente, olha, faço aqui meia culpa. Eu não leio o e-mail, gente. Não dou conta. O grupo de WhatsApp acho importantíssimo. A gente vai criar também. Então, e aí, no grupo, a gente comunica a data dessa reunião extraordinária. A gente acorda isso. E a ordinária, a gente já pode deixar marcado para quando? Sim, terceira semana de abril. Sempre na segunda-feira. Não sei, gente. É segunda ou quarta-feira as reuniões? Eu fiquei na dúvida agora, desculpem. Olha, é sempre na segunda. Dessa vez foi na quarta, porque é que o plenário já tinha uma atividade, então nós não podíamos fazer. Encaminhe já a agenda para o ano inteiro, sim, tá, Luciana? É que acho que teve, quando tem, segundo me falaram, que quando tem uma audiência pública, ela tem preferência, mesmo vindo depois do nosso agendamento. Tá. Mas a gente encaminhou ou não desse jeito? Aí eu já agendei todas as... Ótimo. Todas as reuniões próximas já está agendada. Caso eles mudem, eu aviso vocês. Tá ok. Bom, e nada mais havendo a registrar e nem a discutir, nós encerramos a segunda reunião ordinária da Frente Parlamentar das Mulheres. Boa noite, bom retorno a todas. Ótimo aí final de semana, né? Quinta, sexta-feira. E até a próxima reunião. Muito obrigada.